Meu nome é Geraldo, tenho 42 anos e trabalho como mecânico aqui em Guarabira, na Paraíba. Durante 18 anos da minha vida, eu me considerava o cristão mais fiel dessa cidade, até descobrir que estava completamente enganado. Na igreja, a Assembleia de Deus do bairro Centro, todos sempre diziam a mesma coisa sobre mim. Gera nunca perde um culto, nem mesmo quando está chovendo torrencialmente ou quando tem muito trabalho na oficina. Eu era diácono da igreja há mais de 10 anos e minha reputação era impecável entre os irmãos. Minha oficina mecânica na Rua José Américo sempre fechava pontualmente às 18 horas, para eu não perder nenhum culto. Não importava se tinha carro pela metade ou cliente esperando, meu compromisso com Deus vinha primeiro. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Durante todos esses anos de fé, presenciei vários milagres na nossa congregação. Vi pessoas sendo curadas de câncer, paralíticos voltando a andar e viciados sendo libertos das drogas. Minha fé era inabalável e eu realmente acreditava que estava no caminho certo. O pastor Severino sempre me elogiava publicamente, dizendo que eu era um exemplo para os outros homens da igreja. Minha vida mudou drasticamente em 2015, quando minha esposa Dalva perdeu a batalha contra o câncer. Foram meses difíceis, vendo ela definhar na cama do hospital, orando dia e noite pela cura que nunca veio. Mesmo assim, minha fé permaneceu firme e eu continuei congregando fielmente, mesmo sozinho. Dalva me deixou 3 filhos para criar: Júlio, César, de 16 anos, Priscila, de 14 e Cauã, de apenas 12. Após a morte da minha esposa, eu mergulhei ainda mais na vida religiosa. Era minha forma de lidar com a dor e também uma maneira de mostrar para Deus que eu não estava revoltado com Ele. Dobrei meus horários de oração, aumentei o valor do meu dízimo e me dediquei ainda mais aos trabalhos da igreja. Todos comentavam como eu era forte na fé, mesmo passando por aquela provação terrível. Os irmãos da igreja sempre me parabenizavam pela minha dedicação e perseverança. Gera é um guerreiro de Deus, dizia a irmã Valdirene do Ministério de Louvor. Ele é um exemplo de como devemos reagir às adversidades, completava o diácono Edivaldo. Essas palavras me enchiam de orgulho e me faziam sentir especial diante de Deus. Eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo tudo certo na minha vida cristã. Lia a Bíblia todos os dias, orava pelo menos 3 vezes ao dia e jejuava toda sexta-feira. Participava de todos os ministérios possíveis: evangelismo, visitação aos enfermos, escola dominical e até ajudava na manutenção do templo. Minha agenda sempre estava lotada de compromissos religiosos. Na oficina, eu era conhecido como o mecânico evangélico que não trabalhava aos domingos. Muitos clientes já sabiam que não adiantava me procurar no dia do Senhor porque eu estaria na igreja. Alguns até zombavam, dizendo que eu era fanático demais, mas isso não me incomodava. Pelo contrário, me sentia honrado por ser reconhecido pela minha fé. Durante os cultos, eu sempre ocupava a mesma posição na 3ª fileira, do lado direito. Era o meu lugar há anos, e todos já sabiam que aquele assento era do Gera. Participava ativamente dos cânticos, levantava as mãos durante as orações e até chorava quando o Espírito Santo se movia na igreja. Minha experiência religiosa era intensa e verdadeira. O pastor Severino frequentemente usava minha vida como exemplo em suas pregações. Vejam o irmão Geraldo, ele dizia do púlpito, perdeu a esposa, mas não perdeu a fé. Essas palavras me tocavam profundamente e reforçavam minha convicção de que estava agradando a Deus. Eu me sentia como um Jó moderno, testado, mas aprovado pelo Altíssimo. Minha rotina era matematicamente perfeita: trabalho, casa, igreja e oração. Não havia espaço para distrações ou prazeres mundanos na minha vida. Aos fins de semana, quando não estava na igreja, aproveitava para ler livros cristãos ou ouvir pregações online.
Eu realmente acreditava que estava vivendo da maneira mais santa possível, mas havia um detalhe na minha vida que eu considerava pequeno e sem importância. Meus 3 filhos nunca me acompanhavam nos cultos e eu sempre permitia que ficassem em casa. Afinal, eu pensava, forçar alguém a ir à igreja não é a vontade de Deus, né? Como eu estava enganado sobre isso. Após a morte da Dalva, meus 3 filhos começaram a se revoltar contra tudo que representava Deus na nossa casa. Júlio César, o mais velho, passou a se envolver com um grupo de jovens problemáticos que se reunia sempre perto da Praça João Pessoa. Eles fumavam maconha, bebiam cerveja escondido e sempre arrumavam confusão pela cidade. Eu sabia disso, mas pensava que era apenas uma fase de revolta pela perda da mãe. A situação ficou mais séria quando a polícia trouxe Júlio em casa numa noite de sexta-feira. Ele havia sido pego com maconha no bolso durante uma blitz na Avenida Presidente Vargas. O sargento Arlindo me conhecia da oficina e teve pena, liberando meu filho apenas com uma advertência. Júlio chegou em casa revoltado, gritando que a vida não fazia sentido e que Deus havia abandonado nossa família. Priscila, minha filha do meio, começou a namorar escondido com um rapaz de 25 anos chamado Douglas. Descobri através de vizinhos que ele vendia drogas na região do centro da cidade e tinha uma péssima reputação. Quando confrontei a Pri sobre o relacionamento, ela explodiu dizendo que eu só me importava com a igreja e não com os próprios filhos. Suas palavras me machucaram profundamente. O pequeno Cauã, que sempre foi o mais quieto, se trancou completamente no mundo dos videogames. Passava horas e horas jogando online, conversando com estranhos na internet e se isolando de toda a família. Quando eu tentava chamá-lo para conversar ou orar juntos, ele apenas resmungava e fingia que não me ouvia. A casa estava se tornando um campo de batalha silencioso. Certa vez, Júlio me surpreendeu, pedindo para ir ao culto comigo. Meu coração se encheu de alegria, pensando que finalmente ele estava voltando para Deus. Mas quando vi o estado dele, cabelo despenteado, roupa suja e cheirando a cigarro, eu disse algo que me arrependo até hoje. Quando você parar com essas bobagens e se arrumar direito, aí Deus vai te aceitar na igreja. Júlio me olhou com uma mágoa terrível e nunca mais me pediu para acompanhá-lo. O pastor Severino percebia que algo estava errado na minha vida familiar. Durante uma visitação pastoral em casa, ele viu o comportamento dos meus filhos e ficou preocupado. Geraldo, ele me disse com seriedade, você precisa entender uma coisa muito importante. O sangue desses meninos será cobrado das suas mãos se você não agir logo. Suas palavras soaram como uma profecia, mas eu não dei a devida atenção. Eu sempre justificava a ausência dos meus filhos nos cultos com desculpas que pareciam espirituais. Pastor, eu não posso forçar ninguém a amar a Deus, eu dizia convicto. O coração tem que estar disposto, senão vira hipocrisia. Na minha mente, eu estava sendo sábio e respeitoso com o livre-arbítrio deles, como eu estava cego para a minha responsabilidade real. Durante os cultos, quando o pastor pregava sobre família e filhos, eu me sentia desconfortável. Sempre arrumava uma desculpa mental para não aplicar aquelas palavras à minha situação. Meus filhos são diferentes. Eu pensava, eles são mais rebeldes por causa da perda da mãe. Meu orgulho não me deixava enxergar que o problema talvez fosse comigo. Os irmãos da igreja começaram a perguntar sobre meus filhos com mais frequência. Cadê o Júlio, Gera? A Priscila não vem mais nos cultos? O Cauã está bem? Essas perguntas me incomodavam porque me faziam perceber que minha família estava desintegrada espiritualmente. Mas ao invés de agir, eu apenas sorria e mudava de assunto rapidamente. A Priscila chegou ao ponto de me desafiar abertamente sobre minha fé. Pai, ela disse numa discussão acalorada, se Deus é tão bom assim, por que deixou a mamãe morrer? Por que nossa família está destruída? Eu não soube responder e apenas disse que ela estava sendo usada pelo diabo.
Hoje percebo como minha resposta foi inadequada e como afastou ainda mais minha filha de Deus. A rebeldia dos meus filhos aumentava a cada dia que passava. Júlio começou a chegar em casa de madrugada, a Pri passou a mentir constantemente sobre onde estava indo e Cauã se tornou completamente antissocial. Eles não respeitavam mais nenhuma regra da casa e eu me sentia perdido, sem autoridade e sem saber como lidar com a situação. O que eu não imaginava era que minha negligência como pai espiritual estava prestes a ter consequências muito mais graves do que eu poderia imaginar. Uma visita estranha na porta de casa iria mudar completamente minha perspectiva sobre tudo e me mostrar o quão cego eu estava para o destino eterno dos meus próprios filhos. Era 13 de março de 2018, uma terça-feira chuvosa, típica de Guarabira. Eu havia acabado de voltar do culto da igreja e estava caminhando pela rua Floriano Peixoto em direção à minha casa. A chuva fina que caía deixava as ruas brilhando sob a luz dos postes, e eu me sentia em paz depois de mais uma noite de comunhão com Deus. Não imaginava que aquela seria a última noite de tranquilidade da minha vida. Quando cheguei ao portão de casa, percebi uma figura estranha parada bem na frente da minha porta. Era uma mulher idosa, vestida completamente de preto, com um xale cobrindo parte do rosto. Ela tinha olhos fundos e penetrantes que pareciam enxergar direto na minha alma. O mais assustador eram suas mãos, cheias de cicatrizes, como se tivessem sido queimadas por fogo. "Boa noite", eu disse meio receoso. "A senhora está precisando de alguma coisa?" Ela me olhou fixamente sem piscar e respondeu com uma voz rouca e profética que me arrepiou completamente. "Seus filhos terão o mesmo destino que os filhos de Eli, Geraldo." Meu sangue gelou ao ouvir aquelas palavras porque eu conhecia bem a história bíblica dos filhos do sacerdote Eli. Pisquei os olhos por um segundo, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Quando abri novamente, a mulher havia simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Olhei para todos os lados da rua, mas não havia ninguém, nem sombra, nem som de passos se afastando. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar da noite chuvosa. Meu vizinho Vinícius estava chegando do trabalho no mesmo momento e parou para conversar comigo. "E aí, Gera, tudo bem? Vi você parado aí no portão." Eu perguntei se ele tinha visto a mulher que estava na minha porta, segundos antes. Vinícius me olhou com cara de confuso e disse: "Que mulher, cara? Não vi ninguém aqui. Você está bem?" Entrei em casa completamente perturbado com aquele encontro sobrenatural. As palavras da mulher ecoavam na minha mente. O mesmo destino que os filhos de Eli. Na Bíblia, os filhos do sacerdote Eli morreram em juízo divino por causa da negligência do pai em corrigi-los. Seria aquilo uma advertência de Deus? Seria possível que eu estivesse cometendo o mesmo erro de Eli? Tentei me acalmar, pensando que talvez tivesse sido apenas uma coincidência estranha. Afinal, mulheres idosas aparecem nas casas pedindo ajuda o tempo todo, não é mesmo? Mas por que ela mencionou especificamente os filhos de Eli? Como ela sabia meu nome se eu nunca a tinha visto antes? E principalmente, como ela simplesmente desapareceu daquele jeito. Passei a noite inteira sem conseguir dormir direito, pensando naquela profecia sinistra. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquela mulher e ouvia sua voz rouca, repetindo aquelas palavras terríveis. Será que Deus estava tentando me alertar sobre algo que eu não conseguia enxergar? Será que meus filhos realmente estavam em perigo espiritual? Na manhã seguinte, contei o acontecido para a irmã Cleusa, uma intercessora da igreja conhecida por ter visões proféticas. Ela ficou muito séria ao ouvir meu relato e disse algo que me deixou ainda mais preocupado. "Irmão Geraldo,
Quando Deus manda avisos sobrenaturais assim, é porque a situação é muito grave. Você precisa orar e buscar o Senhor urgentemente. Durante os dias seguintes, comecei a observar meus filhos com outros olhos. Júlio continuava chegando tarde e cheirando a bebida. A Priscila mentia cada vez mais sobre seus passeios e Cauã se isolava ainda mais no quarto. Seria possível que eles estivessem caminhando para a perdição eterna? A profecia da mulher misteriosa começou a fazer cada vez mais sentido. Tentei conversar com o pastor Severino sobre a visita estranha, mas ele apenas disse que eu deveria orar mais pelos meus filhos. Às vezes Deus usa meios sobrenaturais para nos chamar a atenção, irmão, ele explicou. O importante é você não ignorar o recado. Mas eu ainda não tinha ideia do quão grave era realmente a situação da minha família. O que eu não sabia era que aquela visita profética tinha sido apenas o primeiro aviso de uma série de eventos sobrenaturais que iriam abalar completamente minha vida. Uma noite de terror estava se aproximando. Uma noite que mudaria para sempre minha compreensão sobre paternidade, responsabilidade espiritual e o destino eterno das almas que Deus havia colocado sob meu cuidado. Passaram-se exatamente 10 dias, desde aquela visita estranha da mulher misteriosa. Era 23 de março de 2018, uma quinta-feira que começou como qualquer outra. Trabalhei normalmente na oficina, fui ao culto de oração da igreja e voltei para casa por volta das 22 horas. Jantei sozinho porque meus filhos já tinham comido e estavam cada um no seu canto da casa. Fui dormir às 23h30, após fazer minha oração habitual e ler um capítulo da Bíblia. Estava cansado do dia de trabalho e adormeci rapidamente na minha cama. Júlio tinha saído com os amigos. A Priscila estava no quarto ouvindo música e Cauã jogava videogame na sala. Tudo parecia normal. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Acordei abruptamente às 3h33 da madrugada. Lembro exatamente do horário porque olhei para o relógio digital do criado mudo. Senti um frio gelado tomando conta do quarto, como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado potente em pleno inverno. Era um frio que parecia vir de dentro dos ossos, diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido na vida. O mais assustador era que as plantas da minha falecida esposa, que ficavam na janela do quarto, estavam todas murchas instantaneamente. Samambaia, violeta, begônia. Todas que estavam verdes e viçosas na hora que fui dormir, agora pareciam ter sido sugadas por alguma força sinistra. Era como se a própria vida tivesse sido drenada delas em questão de segundos. De repente, um cheiro terrível começou a tomar conta do ambiente. Era um odor de enxofre, misturado com algo podre, como se fosse o cheiro de ovos estragados queimando. O fedor era tão forte que me deu náusea e comecei a sentir dificuldade para respirar. Nunca havia sentido um cheiro tão repugnante e sobrenatural na minha vida. Foi então que ouvi uma voz grave e ameaçadora sussurrando bem no meu ouvido esquerdo. "Pai negligente", dizia a voz com um tom que fazia meu sangue gelar. "Chegou sua hora de ver o destino dos seus filhos." As palavras pareciam vir de alguém que estava bem ao lado da minha cama, mas quando olhei, não havia ninguém ali. Tentei me levantar da cama, mas meu corpo estava completamente paralisado. Era como se uma força invisível me pressionasse contra o colchão, impedindo qualquer movimento. Só conseguia mexer os olhos e respirar com dificuldade. O pânico tomou conta de mim, porque percebi que aquilo não era um sonho. Estava acontecendo de verdade. A voz continuou falando, agora com mais autoridade e ira. "Você recebeu um aviso há 10 dias e não deu ouvidos. Agora verá com seus próprios olhos o que acontece com pais que negligenciam a salvação dos filhos." O tom era de sentença final,
como se não houvesse mais volta. Meu coração disparou de medo. O quarto começou a escurecer ainda mais, mesmo com a luz do poste da rua entrando pela janela. Era uma escuridão sobrenatural que parecia engolir tudo ao redor. Senti uma presença maligna muito forte no ambiente, como se demônios estivessem cercando minha cama. O ar ficou pesado e sufocante. Comecei a orar desesperadamente em pensamento, porque minha boca não conseguia se mover. Senhor Jesus, me proteja. Em nome de Jesus, saia de mim essa opressão. Mas as orações pareciam não surtir efeito algum. Era como se uma barreira invisível impedisse minhas palavras de chegarem aos céus. Nunca me senti tão desamparado. Espiritualmente, o frio continuava aumentando, e agora eu podia ver minha própria respiração formando vapor no ar. As paredes do quarto pareciam pulsar como se tivessem vida própria. Objetos começaram a vibrar levemente. O espelho, os quadros, até mesmo a cama onde eu estava deitado. Era uma manifestação demoníaca real, acontecendo no meu próprio quarto. Então a voz falou pela última vez antes do que viria a seguir. Prepare-se, Geraldo. Você vai conhecer o lugar para onde seus filhos estão caminhando por causa da sua omissão. Nesse momento senti como se minha alma estivesse sendo arrancada violentamente do meu corpo. E uma jornada aterrorizante para as profundezas estava prestes a começar. De repente, me vi flutuando acima da minha própria cama, olhando para baixo e vendo meu corpo físico deitado completamente imóvel. Era a experiência mais estranha da minha vida. Eu estava consciente e podia pensar normalmente, mas estava fora do meu corpo. Sentia como se minha alma tivesse sido rasgada violentamente da carne, como se alguém tivesse me arrancado de dentro de mim mesmo com força brutal. 2 seres sombrios apareceram ao meu lado, cada um segurando um dos meus braços espirituais. Eles tinham forma humana, mas eram completamente escuros e emanavam uma aura de maldade terrível. Não conseguia ver seus rostos claramente, apenas silhuetas ameaçadoras que me escoltavam sem dizer uma palavra. Tentei resistir, mas não tinha força alguma contra eles. Começamos a nos mover através do teto da casa, passando pela telha como se fosse fumaça. Vi meu quarto se afastando, depois toda a minha casa na rua Floriano Peixoto ficando pequena. Lá embaixo, a chuva fina que ainda caía passou através do meu corpo espiritual, sem me molhar. Era uma sensação bizarra de estar ali, mas ao mesmo tempo não estar. Conforme subíamos, pude ver toda a cidade de Guarabira se espalhando abaixo de nós. Vi a Igreja Assembleia de Deus, onde eu congregava, a praça principal, a minha oficina na rua José Américo, todos os lugares familiares da minha vida. Pensei comigo mesmo, será esta a última vez que vejo esses lugares? Será que vou morrer e deixar meus filhos órfãos? Continuamos subindo até que as luzes da cidade ficaram como pequenos pontos brilhantes lá embaixo. Logo depois, até mesmo esses pontos desapareceram completamente e entramos numa escuridão total. Era um vazio negro e assustador, sem estrelas, sem lua, sem qualquer referência visual. Apenas o nada absoluto ao nosso redor. Então começamos a descer, e a descida foi muito mais rápida e aterrorizante que a subida. Era como se estivéssemos caindo num poço sem fundo, descendo por um túnel escuro que parecia atravessar o centro da terra. O vento sobrenatural cortava meu rosto e eu podia ouvir sons distantes, gemidos, gritos e lamentos que vinham de algum lugar muito profundo. Durante a descida interminável, comecei a sentir o calor aumentando gradualmente. No início, era apenas um calor suave, como um dia quente de verão. Depois, foi ficando mais intenso, como se estivéssemos nos aproximando de uma fornalha gigantesca. O ar começou a ficar pesado e sufocante, carregado de fumaça e vapores tóxicos. Os sons de sofrimento ficavam cada vez mais altos e claros conforme descíamos. Eram vozes humanas gritando de dor,
clamando por socorro, chorando de desespero. Milhares e milhares de vozes se misturando numa sinfonia terrível de agonia. Meu coração se apertou porque comecei a perceber para onde estávamos indo. E não era um lugar bom. A temperatura continuou subindo até ficar insuportável. Era como estar dentro de um forno aceso, com ondas de calor atacando meu corpo espiritual por todos os lados. Minha pele começou a arder mesmo sem ter chamas visíveis. O suor escorria pelo meu rosto, mas evaporava instantaneamente devido ao calor extremo. Finalmente, após o que pareceram horas de descida aterrorizante, chegamos ao destino final da nossa jornada. Era um lugar que eu conhecia da Bíblia, mas jamais imaginei que veria com meus próprios olhos. Um lugar de tormento eterno, que existe de verdade, não apenas como símbolo ou metáfora. O inferno era real, e eu estava prestes a pisá-lo. O que vi quando chegamos lá embaixo me chocou mais do que todas as descrições bíblicas que eu havia lido durante anos. Não era apenas fogo e enxofre. Era uma dimensão completa de sofrimento, com paisagens de desespero se estendendo até onde minha vista alcançava. Uma realidade paralela de tortura eterna que fez Guarabira parecer um paraíso. Enquanto meus pés tocavam o solo ardente daquele lugar terrível, uma pergunta martelava na minha mente. Por que Deus estava me trazendo aqui? Qual era o propósito dessa visita ao inferno? A resposta viria em breve e seria mais devastadora do que eu poderia imaginar. Quando meus pés tocaram o solo do inferno, a primeira coisa que me atingiu foi o calor insuportável que subia do chão. Era como pisar em carvão em brasa, mas milhares de vezes mais intenso. O segundo impacto foi o cheiro. Uma mistura nauseante de carne queimada, esgoto podre e enxofre que me fez ter ânsias de vômito. Era um fedor que penetrava na alma e parecia grudar na garganta. O lugar se estendia infinitamente em todas as direções, como uma planície ardente coberta de fogo e fumaça negra. Não havia céu. Apenas um teto de nuvens escuras que pareciam feitas de cinzas e sangue. As únicas fontes de luz eram as chamas que brotavam do chão e os lagos de fogo espalhados por toda a paisagem. Era mais real que Guarabira. Mais real que qualquer coisa que eu já havia experimentado na Terra. Os gritos eram ensurdecedores. Milhões de vozes humanas clamando por socorro, implorando por água, chorando de dor e desespero. Era um som que cortava a alma e me fazia querer cobrir os ouvidos, mas o barulho penetrava mesmo assim. Percebi que aqueles não eram gritos de pessoas imaginárias. Eram almas reais de pessoas que viveram na Terra e agora estavam presas ali para sempre. Foi então que comecei a reconhecer algumas vozes entre a multidão de atormentados. Uma delas me fez gelar o sangue. Era Igor, um jovem de 20 anos que morreu de overdose no ano anterior, perto da praça central de Guarabira. Ele havia me procurado meses antes da morte, pedindo ajuda e querendo ir à igreja comigo. Eu disse que ele primeiro precisava parar com as drogas para depois buscar a Deus. "Gera!" gritou Igor entre as chamas. "Você lembra de mim? Eu te pedi para me levar na igreja. Você disse que eu não estava pronto." Suas palavras me atravessaram como uma lança no peito. Vi agora que minha resposta na época havia sido completamente errada. Eu poderia ter sido um instrumento de salvação para aquele rapaz, mas escolhi julgar ao invés de amar. Caminhei mais alguns metros e ouvi outra voz conhecida. Era Andressa, uma moça de 25 anos que trabalhava no salão de beleza próximo à minha oficina. Ela também havia morrido tragicamente num acidente de moto e agora estava ali, queimando eternamente. "Geraldo", ela chorava, "quantas vezes passei na frente da sua oficina querendo conversar sobre Deus, mas você sempre estava ocupado demais." O mais aterrorizante ainda estava por vir. Os dois seres sombrios que me trouxeram até ali
me empurraram em direção a uma área específica do inferno, onde o calor era ainda mais intenso. Era como se estivéssemos nos aproximando do centro de uma fornalha cósmica. As chamas ali não eram vermelhas como o fogo comum. Eram azuis e brancas, indicando temperatura extrema. Foi nesse momento que tive a visão mais devastadora da minha vida. Numa projeção sobrenatural diante dos meus olhos, vi meus 3 filhos sendo arrastados para aquele mesmo lugar por demônios horrendos. Júlio morria numa batida de moto na BR-230 aos 21 anos, completamente bêbado e drogado. Apri morria de overdose aos 19, no mesmo apartamento onde vendia o corpo para sustentar o vício. Cauã se suicidava aos 25, enforcado no próprio quarto, dominado pela depressão e pelo isolamento. A visão era tão real que eu podia sentir o cheiro de pneu queimado do acidente do Júlio, ver as lágrimas da Priscila enquanto a droga parava seu coração, e ouvir o último suspiro do Cauã antes de apertar a corda no pescoço. Eram mortes prematuras e terríveis, mas o pior era ver os 3 sendo trazidos para o inferno por terem rejeitado a Deus durante suas vidas curtas na terra. Na visão, vi meus filhos chegando naquele lugar de tormento e me procurando desesperadamente entre as chamas. Pai, gritavam eles, por que você não nos trouxe para Jesus? Por que você nos deixou escolher o caminho errado? Agora estamos perdidos para sempre, e é culpa sua. Suas acusações eram como punhais sendo cravados no meu coração. O mais terrível era perceber que eles tinham razão. Como pai e como cristão, eu tinha a responsabilidade de guiar meus filhos no caminho da salvação. Mas escolhi a comodidade, o orgulho espiritual e a falsa espiritualidade de parecer santo na igreja, enquanto negligenciava completamente as almas que Deus havia colocado sob meus cuidados. Eu era culpado e agora via as consequências eternas da minha omissão. Enquanto eu ainda estava processando a visão terrível dos meus filhos sendo trazidos para o inferno, uma luz ofuscante rasgou a escuridão ao meu redor. Era uma luz diferente das chamas, que queimavam por toda parte. Era uma luz pura, branca e poderosa, que fez até mesmo os demônios ao meu lado recuarem com medo. Sabia que era a presença do próprio Deus se manifestando naquele lugar de tormento. A voz que ecoou em seguida fez o inferno inteiro tremer como se fosse um terremoto. Não era mais a voz sussurrada e ameaçadora que eu havia ouvido no quarto. Era a voz majestosa e aterrorizante do Criador do Universo falando com ira santa. Geraldo, trovejou a voz divina, você falhou completamente como pai espiritual. Vou mostrar exatamente qual é a sua responsabilidade diante de mim. Imediatamente, cenas da minha vida começaram a passar diante dos meus olhos como um filme acelerado. Vi todas as vezes que meus filhos tentaram se aproximar de mim espiritualmente e eu os rejeitei. Júlio pedindo para ir ao culto e eu o humilhando por causa da aparência. Apri fazendo perguntas sobre Deus e eu respondendo com frieza religiosa. Cauã querendo conversar e eu sempre ocupado com as coisas da igreja. Seus filhos estão perdidos por sua negligência, declarou o Senhor com uma voz que fazia todo o inferno se calar de terror. Eu coloquei essas 3 almas sob sua responsabilidade e você escolheu ser um cristão de aparências, ao invés de ser um pai segundo o meu coração. Agora veja as consequências da sua omissão espiritual. A voz de Deus continuou me confrontando com uma verdade devastadora. Você passou 18 anos frequentando igreja, mas nunca levou seus filhos ao conhecimento verdadeiro de Jesus. Você foi diácono, mas falhou como pai. Você jejuava e orava, mas deixou suas próprias sementes se perderem eternamente. De que adianta ganhar a aprovação dos homens se perdeu a própria família? Foi então que Deus me mostrou a diferença brutal entre religiosidade e paternidade espiritual responsável. Geraldo, eu não te chamei apenas para ser um membro exemplar de igreja.
Eu te chamei para ser sacerdote da sua própria casa, para conduzir seus filhos aos meus pés. Você transformou sua fé em um clube social religioso e esqueceu da grande comissão que começa em casa. A acusação divina continuou me destroçando por dentro. Quantas vezes o pastor Severino te alertou? Quantas vezes eu mesmo falei ao seu coração durante os cultos sobre seus filhos? Mas você estava ocupado demais construindo sua reputação religiosa para ouvir minha voz. Agora, seus filhos pagarão eternamente pelo seu orgulho espiritual. Deus me forçou a ver com detalhes cruéis como seria a morte de cada um dos meus filhos. Júlio batendo a moto na curva da BR-230 aos 120 km por hora, completamente alterado pelas drogas, morrendo instantaneamente com o crânio esmagado. Priscila convulsionando sozinha num quarto sujo, com uma seringa ainda espetada no braço, enquanto seu coração parava de bater aos 19 anos. A visão mais dolorosa foi a do Cauã. Vi meu filho caçula aos 25 anos, completamente isolado do mundo, amarrando uma corda no ventilador do quarto e colocando o pescoço dentro do laço. Vi o desespero nos olhos dele, a sensação de abandono total, a certeza de que ninguém o amava, nem mesmo o pai, que deveria ter sido seu. Exemplo de fé e esperança. Estas mortes poderiam ser evitadas se você tivesse cumprido seu papel como pai cristão. Trovejou a voz divina. Mas você preferiu ser admirado na igreja a ser respeitado em casa. Preferiu a religiosidade vazia à paternidade responsável. Agora veja o preço da sua negligência. 3 almas eternas perdidas por causa do seu egoísmo espiritual. O julgamento final de Deus sobre minha vida foi como uma sentença de morte. Geraldo, o sangue dos seus filhos está nas suas mãos. Você teve 18 anos para conduzi-los a mim, mas escolheu se esconder atrás de uma falsa santidade. Agora experimentará o tormento que eles experimentarão, para que entenda exatamente o que sua omissão custou. Nesse momento, senti meu corpo espiritual sendo empurrado em direção às chamas mais intensas do inferno. Era chegada a hora de experimentar na pele o sofrimento eterno que aguardava meus filhos. E tudo por causa da minha negligência como pai cristão. O tormento estava prestes a começar. O momento em que fui empurrado para dentro das chamas foi o mais aterrorizante da minha existência. Era como ser mergulhado numa piscina de ferro derretido, que queimava cada centímetro da minha alma. A dor era indescritível. Imagine 1000 agulhas em brasa sendo cravadas simultaneamente em cada poro da sua pele, multiplicado por 1 milhão. Era um sofrimento que superava qualquer limite humano de resistência. O mais desesperador era que, mesmo queimando intensamente, meu corpo espiritual nunca se consumia completamente. Era um ciclo eterno de destruição e regeneração instantânea para sofrer novamente. A carne espiritual derretia e se reconstituía numa fração de segundo, apenas para ser queimada outra vez. Era a definição perfeita de tormento sem fim. Durante aquelas horas eternas de agonia, as faces dos meus 3 filhos apareciam constantemente nas próprias chamas que me torturavam. Via o rosto do Júlio me acusando entre as labaredas. Pai, você podia ter me salvado disso. A Pri chorava no meio do fogo. Por que você me deixou escolher o caminho errado? E o pequeno Cauã gritava desesperado. Você preferiu a igreja aos seus próprios filhos. Tentei gritar pedindo perdão, mas minha voz se perdia no barulho ensurdecedor de milhões de outras almas em tormento. Era como tentar falar no meio de um furacão. As palavras simplesmente se dissolviam no ar superaquecido. O desespero de não conseguir nem mesmo expressar meu arrependimento aumentava ainda mais minha agonia psicológica.
As memórias mais dolorosas da minha vida passavam repetidamente pela minha mente enquanto eu queimava. Lembrava de cada domingo que meus filhos pediram para ficar em casa e eu simplesmente permiti, aliviado por não ter que arrastar eles para a igreja. Lembrava de cada oportunidade perdida de conversar sobre Jesus, de cada momento que escolhi ser religioso ao invés de ser pai. A culpa era mais torturante que as próprias chamas. Percebia agora como havia sido egoísta na minha fé. Usava Deus para me sentir especial, admirado e respeitado na congregação, mas negligenciava completamente meu papel como sacerdote da minha própria casa. Tinha sido um cristão de vitrine, bonito por fora, mas completamente falso por dentro. Entre os gritos de agonia, comecei a entender a profundidade do meu erro. Deus não me chamou para ser um santo solitário. Ele me chamou para ser um pai que conduz a família inteira para os céus. Minha salvação individual não significava nada se eu perdesse as almas que ele havia colocado sob minha responsabilidade direta. A dor física era insuportável, mas a dor emocional era ainda pior. Sabia que meus filhos estavam caminhando rapidamente para aquele mesmo destino terrível, e eu era o único responsável por isso. Cada decisão errada que tomei como pai, cada omissão espiritual, cada momento de orgulho religioso havia contribuído para a perdição eterna deles. Durante o tormento, ouvia constantemente os gritos das outras almas perdidas ao meu redor, pais que haviam falhado como eu, mães que negligenciaram a educação espiritual dos filhos, líderes religiosos que se preocuparam mais com a própria reputação do que com as ovelhas sob seus cuidados. Era um coro infernal de arrependimento tardio demais. O tempo no inferno não existe da mesma forma que na terra. Aquelas horas de sofrimento pareciam décadas inteiras de agonia. Cada segundo se esticava como uma eternidade. Cada momento de dor se multiplicava infinitamente. Era como viver a morte lenta de 1000 pessoas ao mesmo tempo, sem nunca conseguir descansar ou desmaiar. A sede era outro tormento terrível. Minha garganta ardia como se tivesse engolido vidro moído misturado com sal. Implorava por uma única gota de água, mas sabia que nunca viria. Lembrava da parábola do rico e Lázaro, onde o rico pedia apenas uma gota de água no dedo de Lázaro para molhar sua língua. Agora eu entendia perfeitamente aquele desespero. Entre as chamas que me consumiam, uma única oração brotava repetidamente do meu coração destroçado. Senhor, se ainda há misericórdia para um pai negligente como eu, dê-me uma segunda chance. Deixe-me voltar e salvar meus filhos antes que seja tarde demais. Mas minhas súplicas pareciam se perder no vazio ardente daquele lugar de tormento eterno. Quando eu achei que estava perdido para sempre naquele tormento eterno, uma luz dourada começou a cortar através da escuridão ardente do inferno. Era diferente de qualquer luz que eu já havia visto, mais brilhante que o sol, mas ao mesmo tempo suave e acolhedora. As próprias chamas que me torturavam começaram a se afastar da minha presença, como se tivessem medo absoluto daquela luz que se aproximava. Jesus Cristo em pessoa estava descendo até onde eu me encontrava. Reconheci ele imediatamente, mesmo nunca tendo o visto antes. Era exatamente como eu sempre imaginei, mas infinitamente mais glorioso e majestoso. Suas vestes brilhavam como neve pura, e suas marcas das chagas nas mãos e nos pés irradiavam uma luz dourada que fazia todo o inferno tremer de reverência e terror. Quando o Senhor Jesus se aproximou de mim, as chamas literalmente se curvaram e se afastaram como se fossem seres vivos com medo. O calor insuportável que me torturava há horas foi substituído por uma brisa suave e refrescante. Pela primeira vez, desde que chegara àquele lugar terrível, consegui respirar sem sentir os pulmões queimando. Era como se um oásis de paz tivesse surgido no meio do tormento.
Jesus estendeu sua mão marcada pela crucificação em minha direção e disse com uma voz que derreteu completamente meu coração: Geraldo, ainda há tempo para seus filhos. Eu morri por eles também, e meu sangue pode salvá-los se você cumprir sua missão como pai. Aquelas palavras foram como água fresca para uma alma sedenta de esperança. Havia misericórdia mesmo para um pai negligente como eu. Quando o Senhor me tocou, senti um amor tão intenso e puro que apagou instantaneamente toda a dor que eu estava sentindo. Era como ser abraçado pela própria essência do amor divino, um carinho infinito que curava não apenas o sofrimento físico, mas toda a culpa e vergonha que carregava no coração. Nunca havia experimentado um amor tão completo e transformador na minha vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto quando Jesus me olhou nos olhos com uma compaixão indescritível. Geraldo, ele disse com ternura, eu sei que seu coração está quebrantado por seus filhos. Eu também chorei por Jerusalém quando ela rejeitou minha salvação. Mas ainda não é tarde demais para sua família. Se você estiver disposto a ser o pai que eu sempre quis que você fosse. Jesus então se virou para o alto e falou com autoridade divina que fez todo o inferno silenciar completamente. Pai, este servo tem um coração verdadeiramente quebrantado pelos seus erros. Ele entendeu sua responsabilidade como pai e está disposto a mudar completamente. Permita que ele retorne e cumpra sua missão de conduzir seus filhos ao nosso reino. Naquele momento, uma voz trovejante ecoou dos céus, como o som de muitas águas. Filho, sua intercessão é aceita, mas que este homem saiba que esta é sua última oportunidade. Se ele falhar novamente, não haverá mais misericórdia para sua família. As palavras do Pai Celestial me encheram de esperança e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade terrível. Jesus me segurou pelos ombros e me olhou com seriedade amorosa. Geraldo, você vai voltar para Guarabira com uma missão sagrada. Não é mais hora de ser um cristão de aparências. É hora de ser um verdadeiro sacerdote da sua casa. Seus filhos precisam ver Jesus em você, não apenas religiosidade vazia. O Senhor continuou me instruindo com palavras que gravei para sempre no meu coração. Quando voltar, não tente forçar seus filhos a virem à igreja. Ao invés disso, leve a igreja até eles. Seja o evangelho vivo na sua casa. Ame-os incondicionalmente, peça perdão pelos seus erros como pai e mostre a eles que mudou verdadeiramente. Antes de me enviar de volta, Jesus fez uma advertência final que me arrepiou completamente. Lembre-se, Geraldo, você viu o destino que aguarda seus filhos se continuarem no caminho atual. Esta visão não foi apenas para te assustar, mas para te motivar a lutar pela salvação deles como nunca lutou por nada na vida. O tempo está se esgotando. Enquanto uma luz sobrenatural começava a me envolver para me levar de volta à terra, Jesus sorriu com um amor que aqueceu minha alma e disse as últimas palavras que ouvi no inferno. Vá, meu servo, e seja o pai que seus filhos precisam. Eu estarei com você a cada passo dessa jornada de restauração familiar. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Use bem esta segunda chance. A transição do inferno de volta para o meu quarto em Guarabira foi como ser sugado por um furacão de luz. Senti minha alma sendo puxada através de dimensões espirituais com uma velocidade impossível, passando por túneis de claridade que ofuscavam qualquer coisa que eu já havia visto. Era como viajar na velocidade da luz, mas consciente de cada segundo da jornada de volta à vida. Quando abri os olhos, estava deitado na minha própria cama, encharcado de suor frio da cabeça aos pés. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Olhei imediatamente para o relógio digital do criado mudo e levei um choque. Era sexta-feira, 9 horas da manhã. Eu havia dormido por mais de 30 horas consecutivas sem acordar nenhuma única vez.
Tentei me levantar, mas meu corpo estava fraco, como se tivesse ficado dias sem comer. Minhas roupas estavam completamente molhadas de suor e minha boca estava seca como areia. O mais impressionante era que ainda conseguia sentir o cheiro de enxofre grudado nas minhas narinas, como se parte daquele lugar terrível tivesse voltado comigo para a terra. Ouvi passos correndo pelo corredor da casa e logo meus 3 filhos apareceram na porta do quarto com expressões de alívio e preocupação. "Pai!", gritou a Priscila, "a gente pensou que você tinha morrido. Você não acordava de jeito nenhum." Júlio e Cauã estavam atrás dela, com rostos que misturavam medo e confusão sobre o que havia acontecido comigo. Júlio se aproximou da cama e disse algo que me arrepiou completamente. "Pai, eu senti algo diferente em você ontem à noite. Era como se você tivesse saído de casa, como se tivesse voltado do mundo dos mortos. Sua respiração era estranha e você falava coisas dormindo que a gente não entendia." Suas palavras confirmaram que aquela experiência havia sido real, não apenas um sonho terrível. Priscila completou a observação do irmão. "Seus olhos estão diferentes, pai. Parecem que viram coisas terríveis, coisas que nenhuma pessoa deveria ver na vida." Ela tinha razão. Eu podia sentir que havia algo diferente no meu olhar, como se carregasse o peso de ter visitado o lugar mais sombrio da existência e voltado para contar a história. Cauã, que normalmente mal falava comigo, se aproximou e tocou minha mão com uma ternura que há anos eu não via nele. "Pai, você parece uma pessoa diferente. Não sei explicar direito, mas é como se você tivesse mudado por dentro." Aquelas palavras do meu filho caçula me tocaram profundamente e confirmaram que a experiência sobrenatural havia transformado algo essencial em mim. Com a voz ainda trêmula, comecei a contar para meus filhos exatamente o que havia acontecido comigo durante aquelas mais de 30 horas. Contei sobre a mulher misteriosa, sobre a noite de terror no quarto, sobre a viagem ao inferno e, principalmente, sobre as visões terríveis que tive do futuro deles. Falei entre lágrimas, sem esconder nenhum detalhe da experiência. Conforme eu relatava os detalhes da minha jornada ao inferno, via os rostos dos meus filhos mudando completamente. O ceticismo inicial deu lugar ao espanto, depois ao medo e, finalmente, a uma convicção profunda de que eu estava falando a verdade absoluta. Eles perceberam que aquilo não era invenção ou fanatismo religioso. Era o testemunho real de um pai que havia visto o destino eterno deles. Quando terminei de contar sobre meu encontro com Jesus e sua promessa de segunda chance para nossa família, algo sobrenatural aconteceu no quarto. Júlio, que sempre foi o mais rebelde e resistente a qualquer coisa religiosa, foi o primeiro a se ajoelhar ao lado da cama. "Pai", ele disse chorando, "eu não quero ir para aquele lugar. Quero aceitar Jesus como meu Salvador agora mesmo." Priscila e Cauã imediatamente se ajoelharam também, e ali mesmo, no quarto onde tudo havia começado, fizemos a oração mais sincera e desesperada das nossas vidas. Não foi uma oração decorada ou religiosa. Foi o clamor genuíno de uma família inteira pedindo misericórdia e salvação a Deus. Choramos juntos como nunca havíamos chorado, abraçados no chão daquele quarto. No domingo seguinte, caminhamos juntos pela primeira vez em anos até a Igreja Assembleia de Deus do Centro. Quando o pastor Severino nos viu entrando todos juntos no templo, ele parou no meio da pregação e começou a chorar no púlpito. Toda a congregação se emocionou ao ver nossa família reunida finalmente aos pés de Cristo, depois de tantos anos de orações e súplicas por aqueles meninos.